Feito. Existe uma mania muito estranha que o futebol criou nos últimos anos. A gente olha para a última página de uma história e esquece completamente das outras 300. Cristiano Ronaldo acabou de disputar sua última Copa do Mundo, aos 41 anos. Ele caiu diante da Espanha, saiu eliminado e pela última vez deixou um gramado, sabendo que nunca mais pisaria numa Copa do Mundo. Bastaram alguns minutos para aparecer a mesma frase de sempre: terminou sem Copa. É curioso como 3 palavras conseguem apagar 25 anos de carreira. Parece que tudo que ele construiu durante sua jornada simplesmente deixou de importar. Foram 5 Liga dos Campeões, 5 bolas de ouro, quase 1000 gols, o maior jogador da história do Real Madrid e da seleção portuguesa, um dos maiores atletas que qualquer esporte já produziu, mas nada disso parece suficiente quando a última imagem é de uma eliminação. Talvez o problema nunca tenha sido Cristiano Ronaldo, talvez o problema seja a maneira como nós contamos histórias. A gente foi convencido de que toda grande trajetória precisa terminar do jeito que a gente imaginou. O herói tem que levantar o troféu no último capítulo, o filme tem que terminar com todo mundo feliz, ou o protagonista tem que conquistar tudo aquilo que ele sempre imaginou. Só que a vida quase nunca funciona assim, talvez seja justamente por isso que ela seja muito mais interessante do que qualquer roteiro de cinema. Ele mudou o futebol português pra sempre. Isso é uma verdade. Cristiano Ronaldo veio com uma seriedade para o futebol, onde ensina muitas lições, vendo o que ele passou, vendo que ele ainda vai passar, vendo as palavras que ele solta de suas próprias bocas, e até sem palavras, apenas com gestos, apenas com o futebol, ele nos dá uma lição de moral incrível, né? E esse é Cristiano Ronaldo. Bom dia. Transformou uma seleção que quase nunca era favorita em candidata a todos os títulos possíveis. Levou Portugal a outro patamar, fez gerações inteiras acreditarem que era possível competir contra qualquer seleção do planeta. Mas tem uma diferença enorme entre controlar a própria carreira ou controlar um torneio de 7 jogos. A Copa do Mundo nunca dependeu apenas dele, nunca dependeu apenas do talento, nunca dependeu apenas da preparação. Ela depende de detalhes que nenhum jogador consegue controlar. E é justamente isso que torna a Copa do Mundo tão cruel. Você pode passar 4 anos fazendo tudo certo e ir embora por conta de um lance. Você pode passar 4 anos se preparando e fazendo de tudo pra dar certo, até que uma bola desviada, um pênalti perdido, uma lesão, até mesmo um erro de arbitragem acaba com tudo. Futebol nunca prometeu justiça, a Copa muito menos. Enquanto isso, o Lionel Messi conquistou a dele, e é impossível não fazer a comparação, porque durante quase 20 anos eles dividiram o mesmo palco. Futebol escolheu um lado, depois escolheu o outro, criou uma rivalidade que provavelmente nunca mais vai existir. No fim, um levantou a Copa e o outro não, mas será que essa realmente é a diferença entre eles? Será que 20 anos de disputa podem ser resumidos a um único troféu? Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz: será que se o Cristiano tivesse realmente ganhado essa Copa, ele seria um jogador melhor do que foi durante toda a sua carreira? E a resposta é não, ele continuaria sendo exatamente o mesmo jogador, os mesmos gols, as mesmas Champions, as mesmas atuações e o mesmo atleta obcecado por vencer. O troféu mudaria apenas a maneira como as pessoas contam a história, não a história em si. Talvez essa seja a maior lição que Cristiano Ronaldo deixa pro futebol. Existem objetivos que você pode perseguir durante a vida inteira e mesmo assim nunca alcançar. Isso não significa que a sua caminhada foi um fracasso, significa apenas que algumas montanhas são altas demais, até para os maiores alpinistas. A obsessão dele nunca foi vencer uma Copa do Mundo, a obsessão dele foi se tornar melhor dia após dia, e foi justamente isso que fez um garoto da Ilha de Madeira chegar onde ninguém imaginava. Talvez seja por isso que ele tenha conseguido jogar mais uma Copa do Mundo aos 41 anos. Não porque ele é o mais talentoso, isso nunca foi unanimidade, mas porque poucos atletas entenderam tão bem o poder da disciplina. Enquanto muitos confiavam apenas no dom, Cristiano transformava treino em rotina, rotina em hábito e hábito em excelência. O talento abriu a porta, a disciplina fez com que ele permanecesse. Caraca, esse cara aí é poeta, mano. Reflexão profunda. Dentro da sala por mais de 2 décadas. E existe algo bonito nisso, porque o futebol gosta de recompensar gênios, mas também respeita quem se recusou a desistir. Aos 41 anos, Cristiano ainda corria, ainda brigava por cada bola, ainda acreditava que era possível. Ele sabia que seria a sua única oportunidade, sabia que as chances eram pequenas, mas mesmo assim esteve lá. Talvez porque algumas pessoas não sejam movidas pela certeza de vencer, elas são movidas pela incapacidade de desistir. No fim, a eliminação
eliminação para a Espanha não apaga nada, ela apenas encerra um capítulo triste, obviamente, mas ainda assim é apenas um capítulo, porque grandes histórias não são definidas pelo último jogo, elas são definidas pela soma de todos eles. E quando o tempo passar, ninguém vai lembrar apenas que Cristiano Ronaldo terminou sem uma Copa do Mundo. Vão lembrar que ele passou mais de 20 anos convencendo milhões de pessoas que sempre era possível ir um pouco mais além. E esse foi o verdadeiro legado do Cristiano durante toda a sua carreira. Não ensinar como vencer todas as batalhas, mas mostrar que algumas pessoas conseguem lutar até a última delas. E de verdade, às vezes isso já é uma grandeza suficiente. Lembrando, esse vídeo não tá sendo pra romantizar a derrota ou o fracasso, até porque você falar que o Cristiano Ronaldo fracassou e é um derrotado é uma loucura, sério. Mas me responde aí, será que o fato do Cristiano terminar sem uma Copa do Mundo apaga alguma coisa da carreira dele? Será que se o Robozão tivesse conquistado a sua primeira Copa, ele teria sido maior pro futebol, teria aumentado o número de gols, teria aumentado a sua moral, ele continuaria da mesma forma? No final, o Cristiano Ronaldo disputou lado a lado com o Lionel Messi, o que é um feito enorme, um feito histórico, e se tornou, junto com o argentino, os maiores da nossa geração. Cristiano Ronaldo, obrigado pelo que você foi e obrigado pelo que você é. E eu só digo uma coisa pra quem tá aí. Ah, eu prefiro o Messi. Ó, eu vou ser sincero, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Mas eu não vou, porque eu prefiro o Cristiano Ronaldo, deixar de assistir Lionel Messi. Não é porque você gosta do Messi que você tem que deixar de ver o Cristiano Ronaldo. Cara, entenda uma coisa. Os dois vão parar de jogar futebol. Os dois. Assista os dois. Ah, mas é Liga da Arábia. Assiste. Ah, mas é MLS. Assiste. Meu irmão, quando você tiver filho, você vai olhar e falar: esses foram os melhores jogadores que eu já vi na minha vida inteira jogar. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A partir de agora, eles não estão numa idade para ter rivalidade, e sim numa idade para aproveitar o fim. Obrigado.